Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que as interpelações desagradáveis por parte de membros exteriores às campanhas do Chega continuam a acontecer. Efetivamente, não foi só a comunidade cigana no dia de hoje, tivemos também uma feminista que efetivamente achou por bem interpelar também um ato de campanha do Partido Chega, em que ela dizia que eram uns bandidos, uns racistas e fascistas, e dizia também que eram criminosos, eram todos criminosos. Portanto, eu assumo que se referia aos representantes do partido e também aos eleitores que por ali andavam. Eu acho que é uma acusação um bocadinho grave e sinceramente não vejo a direita a fazer este tipo de intervenções em campanhas de esquerda. Parece que os antidemocráticos estão mais do que desmascarados e os antidemocráticos têm menos respeito pela democracia, os que dizem que o Chega é antidemocrático, do que propriamente o Chega, que é acusado de ser antidemocrático. É uma coisa giríssima. Vamos ver estas duas interpelações e fazer dois breves comentários. Vamos acompanhar a campanha de André Ventura aqui com momentos tensos em Viana do Castelo. Não é para andarem atrás de mim pelo país todo. Acho que já chega. É para o país todo, é escusado virem para aqui. É escusado virem para aqui. Vão trabalhar, que é o que tem que fazer. Têm que ir trabalhar. Para o que vocês fazem toda a hora. Têm que ir trabalhar. É isso. Mais uma vez um confronto, desta vez em Viana do Castelo, um grupo de ciganos a protestar. Bom, meus caros, antes de ouvirmos o resto do vídeo e esta segunda interpelação que vai aparecer por parte desta rapariga, que efetivamente achou por bem dizer também umas coisas desagradáveis, há aqui caras que se repetem. É uma coisa interessante. Eu falei com algumas pessoas que estavam presentes, não vou dizer o nome porque não pedi essa autorização e acho que para o caso também não interessa, mas falei com algumas pessoas que têm seguido a campanha e que efetivamente dão nota de que há caras que se repetem nestas várias interpelações em várias zonas do país. Portanto, se há caras que se repetem pelo menos há 3 dias, eu pergunto que tipo de trabalho é que estes senhores estão a exercer. Não é? Caras que se repetem em 3 dias. Eu, da minha parte, não tenho 3 dias de folga por semana. Portanto, eu não sei quanto a vocês, se algum de vocês tem 3 dias de folga, se estes senhores meteram todos férias no trabalho para vir a estas manifestações e fazer este tipo de figuras tristes, mas efetivamente levanta sérias dúvidas da ideia destes senhores estarem ou não a trabalhar. Não me parece ser o caso. E, portanto, se não estão a trabalhar, provavelmente deveriam estar a fazê-lo. Era uma boa sugestão. Vamos ouvir o resto desta troca de gritaria, que é mesmo assim, e fazer uns comentários também do que é dito pela rapariga que vai aparecer a seguir, acompanhada de uma outra rapariga. Vamos então ouvir. Essa de André Ventura, que já entrou no carro, este que foi o fim da arruada, como podemos ver nas imagens do Tiago Lemos, são mais do que os que eram ontem e é mais um dia de confrontos entre os ciganos e André Ventura a protestarem. O que é que diz ali o cartaz destas duas raparigas? O que é que diz? Zona interdita a racistas e ladrões. Racistas, ladrões e mais qualquer coisa. O que é que diz o cartaz? Racistas, ladrões e pedófilos. Portanto, acusações criminais. Olhem que isto é grave, não é? Quer dizer, estamos a falar de acusações criminais aqui. Talvez esta rapariga tivesse que ser presente a um juiz para provar o que diz, que isto é difamação, não é? As pessoas que foram acusadas ou que estão a ser investigadas sobre o assunto foram afastadas nesse tema. Fala-se, por exemplo, de um deputado municipal, acho eu. E, portanto, a pessoa está a ser investigada e já foi afastada do partido. Portanto, a quem é que esta rapariga se refere, sendo que ainda por cima estamos a falar do plural? Zona interdita, pronto, pode dizer que não está a acusar ninguém. Mas ela faz questão de vocalizar estas palavras e dizer que as pessoas são racistas e que são criminosos. Isso é difamação. Talvez esta rapariga devesse ser presente a juiz. Eu acho que não era mal pensado para provar as coisas que diz, não é? Se ela tem provas de que há criminosos ali no meio, bom, seria boa ideia provar para metermos esses criminosos na cadeia, não é? Portanto, se não tem provas, estamos perante difamação. E difamação não ia correr muito bem para o lado desta rapariga, parece. Vamos ouvir estes 10 segundos finais e terminar.
ladrões, pedófilos e portanto, muito agradável por parte desta rapariga. Eu acho que esta rapariga é a caricatura máxima daquilo que é a força política que ela representa. Mas enfim, era o que eu dizia há pouco, vemos caras que se repetem ao longo do país e, portanto, a pergunta que tem que ser feita é se estas pessoas estão mesmo a trabalhar, se repetem ao longo de 3 dias e se andam a ir de um distrito para o outro. Bom, talvez tenhamos que falar sobre a possibilidade de haver aqui uma organização por trás disto tudo, até mesmo partidária, até porque estes senhores não fizeram questão de esconder que são do Partido Socialista. Portanto, é um bocadinho por aqui. Estas manifestações foram autorizadas? É uma pergunta que também deveria ser feita. Fala-se muito de autorizações de manifestações que deveriam ser autorizadas e que deveriam respeitar a lei. Estes senhores pediram autorização para estar presentes numa arruada do Chega e para se manifestarem contra. Pediram autorização e se não pediram, houve algum detido? Eu acho que deveríamos fazer também estas perguntas. Não é só se estão a trabalhar ou não, porque parece-me que isto deve ser o trabalho destes senhores. Eles neste momento devem estar a receber avanças para fazer este tipo de aparições públicas e este tipo de poucas vergonhas. Portanto, se calhar isto é o trabalho deles e isto são eles a trabalhar. Isto pode ser alguma coisa que vocês ainda não tinham pensado. Então, mas os senhores estão ou não a trabalhar? Estão a trabalhar no momento em que estão a fazer estas interpelações pelo país todo. Deve ser uma equipa a ser financiada para fazer este tipo de poucas vergonhas. E, portanto, é interessante ver que era boa ideia de ter alguns destes senhores, porque eu tenho sérias dúvidas de que, se isto não for uma grande organização, com toda a probabilidade não têm ali uma manifestação autorizada. E, portanto, se não está autorizada, porque é que não foram detidos? Deveriam ter sido identificados, levados para a esquadra, como aconteceu no Martim Moniz, não é? Portanto, eu acho que uma coisa leva à outra e que as coisas têm que ser um bocadinho abordadas. Se calhar, se fosse porco na zona do Martim Moniz, a manifestação não era autorizada. Como é que cuspir em cima de membros do Chega? Aí já se pode fazer tudo, não há problema. Não falo da rapariga. A rapariga, para fazer a gritaria que fez sozinha, não precisa de marcar uma manifestação. Agora, uma concentração com dezenas de pessoas da comunidade cigana, aí se calhar acho que já seria preciso marcar. E, portanto, se era preciso marcar, pergunto se marcaram. Se marcaram e foi autorizada, pergunto porque é que foi autorizada, sendo que isso pode pôr em causa a ordem pública. E se não foi autorizada, pergunto porque é que não foram detidos. Essa é que é a questão. Porque é que estas pessoas podem fazer tudo? É um bocadinho interessante. Sobre as acusações de fascismo, já nem vou entrar pelo assunto. Quer dizer, a Constituição proíbe a presença de partidos fascistas na Assembleia da República. O Chega foi aprovado pelo Tribunal Constitucional na Assembleia da República. A acusação não tem fundamento e essa questão tanto dos pedófilos, como a rapariga diz, provavelmente devia ser provada em tribunal e era boa ideia. Temos aqui as caras das pessoas, acho que era boa ideia. A rapariga é a caricatura deste tipo de pessoas. A aparência, os argumentos muito fortes, o volume da voz, a questão de ser antinacional, nota-se perfeitamente. Portanto, é uma caricatura clara daquilo que é a esquerda política em Portugal, pelo menos esta esquerda mais militante. E agora eu pergunto, para terminar o vídeo, que eu acho que isso é que era o relevante: alguma campanha de esquerda foi atrapalhada por aqueles que vocês acusam de ser antidemocráticos? Quantas campanhas, ações de campanha, ações de rua, distribuição de jornais, o que quer que seja, quantas campanhas é que foram atrapalhadas por parte de pessoas de direita, campanhas de esquerda? Portanto, a esquerda acusa a direita de serem antidemocráticos e depois juntam-se grandes agremiações para impedir o direito constitucional de um partido de fazer a sua própria campanha. Afinal, quem é que são os antidemocráticos? Quem é que está a jogar segundo as regras e quem é que está a desrespeitar as regras? Era uma boa ideia de fazer essa pergunta. Portanto, sobre a rapariga não há muito mais a dizer. Eu acho que ela deveria apenas provar as alegações que fez em tribunal. Do ponto de vista da comunidade cigana, não sei se estes senhores eram do PS, não, para o caso também não interessa, deveriam estar a trabalhar, porque pelos vistos há caras que se repetem pelo país todo, e se repetem pelo país todo, levanta sem dúvida nenhuma a questão: como é que estão há 3 dias sem fazer absolutamente nada? É a pergunta que fica no ar. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Não, estes senhores não têm que ter regras especiais, não têm que ter uma maior tolerância da lei única e exclusivamente porque são de uma minoria étnica, não têm que ter benefícios sociais, fiscais, seja o que for, única e exclusivamente porque são de uma minoria étnica. Estão no país, têm que se comportar como as outras pessoas, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres das outras pessoas, não têm que ser tratados de forma especial. As minorias não merecem tratamento especial, seja em que país for. Merecem o mesmo tratamento que é dado a todos os
os outros cidadãos. Portanto, para sintetizar, deveriam ir trabalhar, que é o que faz a pessoa comum diariamente, deveriam deixar os subsídios do Estado, que é também o que faz a pessoa comum diariamente, e deveriam deixar de viver à margem da lei, porque o país não é vosso e não têm o direito de impor as vossas regras num país que tem regras. E, portanto, ou cumprem as regras, ou então têm que ser castigados por não as cumprirem. É tão simples como isto. Não é por serem minorias que têm direito a regras especiais. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.